Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 8. Vou lhe contar algo que nunca contei para ninguém. Eu estava prestes a pedir Lana em casamento. Tudo tinha ficado cristalino, entende? Era esse o caminho que estávamos traçando todo esse tempo, avançando, devagar e sempre, até chegarmos ao território romântico. Talvez não com grandes labaredas de paixão, as quais, por sinal, esfriam com a mesma rapidez com que se inflamam. Eu me refiro a uma brasa de queima lenta e constante, de um afeto verdadeiro, profundo e mútuo. Isso é o que perdura. Isso é amor. De repente, Lana e eu estávamos passando cada segundo do dia juntos. O próximo passo, me pareceu, a progressão lógica, seria eu ir embora da casa de Bárbara West e me mudar para a de Lana. Para que nós nos casássemos e vivêssemos felizes para sempre. O que há de errado nisso? Se você tivesse um filho, quereria isso para ele, não é mesmo? Viver num mundo de beleza, prosperidade, segurança. Estar feliz, seguro e ser amado. Por que é tão errado que eu quisesse isso para mim? Eu teria sido um bom marido. Por falar em maridos, já vi muitas fotos de Otto, e ele também não era nenhum príncipe encantado, vai por mim. Sim, eu defendo minha posição. Apesar da discrepância em nossa aparência e conta bancária, Lana e eu formávamos um ótimo casal. Nada tão sexy ou glamouroso, talvez, como o casal Lana e Jason, mas menos afetados e mais contentes. Como duas crianças felizes, que nem pinto no lixo. Decidi proceder formalmente, como se faria em um filme antigo. Achei apropriado fazer algum tipo de declaração romântica, uma confissão dos meus sentimentos, a história de amizade que vira amor, esse tipo de coisa. Pratiquei um breve discurso, que terminava com um pedido de casamento. Até providenciei uma aliança, uma coisa barata, confesso, um anel de prata simples. Foi o melhor que pude comprar. Minha intenção era substituí-la por algo mais valioso um dia, quando minha sorte mudasse. Mas, embora fosse apenas um adereço, um símbolo do meu afeto, aquele anel era tão significativo, tão expressivo quanto qualquer ilha que Otto pudesse ter comprado para ela. Certa noite de sexta-feira, levando a aliança no bolso, fui me encontrar com Lana na inauguração de uma galeria à margem sul do rio. Meu plano era levá-las escondidas até o terraço, sob as estrelas, e fazer o pedido tendo Tâmisa como pano de fundo. Que cenário melhor que aquele, levando em conta nossas caminhadas pelo rio. Mas, quando cheguei à galeria, Lana não estava lá. Kate sim, prestigiando o bar. Oi, disse ela, com uma expressão engraçada no rosto. Não sabia que você vinha. Onde está Lana? Eu ia lhe fazer a mesmíssima pergunta. Atrasada, como sempre. Kate apontou para o homem alto ao seu lado. Conheça meu novo boy. Ele não é diabolicamente lindo? Jason, este é Elliot. Foi aí que Lana chegou. Ela se aproximou e foi apresentada a Jason. E então? Bem, o resto você já sabe. Lana parecia outra pessoa naquela noite. Ela ficou se jogando para cima de Jason, flertando com ele sem qualquer pudor. Ela se atirou nele, e ficou me tratando de um jeito esquisito, toda fria e desdenhosa. Repeliu todas as minhas tentativas de falar com ela, como se eu não existisse. Saí da galeria me sentindo confuso e deprimido. O anel, frio e sólido, continuava no meu bolso, e eu ficava revirando com os dedos. Eu me vi cedendo a um sentimento familiar de desespero, um sentimento de inevitabilidade. Conseguia ouvir o menino chorando aos soluços na minha mente. É claro que ela não quis você. Ela tem vergonha de você. Não é bom o suficiente para ela, não vê isso? Ela se arrepende de tê-lo beijado. E, nesta noite, esse foi o jeito dela de botar você no seu lugar. Justo, pensei. Talvez fosse verdade. Talvez eu jamais tivesse a menor chance com Lana. Diferentemente de Jason, eu não era um sedutor de carteirinha. Exceto de idosas, aparentemente. Minha carcereira estava me esperando quando cheguei em casa. Tinha passado a noite inteira escrevendo e agora relaxava com uma dose generosa de uísque na sala de estar. E aí, como foi? Bárbara serviu-se de mais uma dose. Pode me atualizar das fofocas. Quero um relatório completo. Nada de fofoca. Um tédio total. Ai, fala sério. Alguma coisa deve ter acontecido. Passei o dia inteiro trabalhando duro, ganhando pão nosso de cada dia. Pelo menos você pode me entreter um pouco antes de irmos para a cama.
Eu não estava a fim de fazer a vontade dela e continuei monossilábico. Bárbara percebeu minha tristeza. E, como a verdadeira predadora que era, não resistiu em dar o golpe final. O que foi, querido? Ela me encarava. Nada. Está muito quietinho. Algo errado? Nada. Tem certeza? Me conta. O que foi? Você não entenderia. Ah, aposto que consigo adivinhar. Bárbara deu uma risada de repente, toda alegrinha, como uma criança encapetada regozijando-se após uma pegadinha cruel. Senti um nervosismo inexplicável. Qual é a graça? É uma piada interna. Você não entenderia. Eu sabia que não deveria reagir. Ela estava tentando me provocar, e não adiantava arranjar briga com Bárbara. Aprendi da pior forma que nunca se ganha uma discussão com uma pessoa narcisista. Não é assim que funciona. A única vitória possível é se retirar. Vou para a cama. Peraí. Ela terminou a bebida. Me ajuda a subir. Naquela época, Bárbara precisava de bengala para andar, o que dificultava subir a escada. Eu a apoiei com um dos braços. Ela se segurou no balaustre com a outra mão. Subimos cada degrau da escada bem devagar. A propósito, disse Bárbara, vi sua amiguinha hoje. Lana. Tomamos chá juntas, e batemos um papo bem bacana. Ah, é. Não fazia sentido. Elas não eram amigas. Onde foi isso? Na casa de Lana, naturalmente. Minha nossa, não é incrível? Eu não fazia ideia do quanto você era ambicioso, gato. Não devia mirar tão alto. Lembre-se do que aconteceu com Ícaro. Ícaro. Eu ri. Do que você está falando? Quantas doses de uísque bebeu? Bárbara sorriu, arreganhando os dentes. Ah, você tem razão em ficar com medo. Eu também ficaria se estivesse no seu lugar. Precisei pôr um fim nisso, sabe? Chegamos ao topo da escada. Bárbara soltou meu braço enquanto eu lhe devolvia sua bengala. Tentei usar um tom de voz de quem está achando graça. Pôr um fim em quê? Nisso de vocês dois, gato, disse Bárbara. Precisei mandar um papo reto na menina. Ela não merece você. Poucas merecem. Eu fiquei olhando para ela, com medo. Bárbara, o que você fez? Ela riu, deleitando-se com minha aflição. Ia batendo com a bengala nas tábuas do assoalho enquanto contava a história, marcando o ritmo do seu discurso. Estava claramente saboreando cada palavra. Contei tudo a seu respeito, disse Bárbara. Contei qual era seu nome verdadeiro. Contei quem você era quando eu te conheci. Contei que mandei seguir em você, que sei o que você faz à tarde, e todo o resto. Contei que você era perigoso, um mentiroso, um sociopata, e que você está atrás do dinheiro dela, como está atrás do meu. Falei que já flagrei você mexendo nos meus remédios não uma, mas 2 vezes, recentemente. Se acontecer qualquer coisa comigo no futuro, Lana, falei, você não deve se surpreender. Bárbara batia com a bengala no chão enquanto ria e continuava. A coitadinha ficou horrorizada. Sabe o que ela disse? Se tudo isso for verdade, falou, quase chorando, como você aguenta viver sob o mesmo teto que ele? Eu falei num tom de voz baixinho, monótono, inexpressivo. Um cansaço estranho se abatia sobre mim. E o que você respondeu? Bárbara se impertigou e falou com dignidade. Simplesmente lembrei a Lana que eu sou escritora. Eu gosto de tê-lo por perto, falei, não por motivo de pena ou afeto, mas para estudo, como um objeto de fascínio repulsivo. Mais ou menos como alguém teria um réptil numa gaiola. Ela riu e golpeou repetidamente o chão com a bengala, como se estivesse aplaudindo a própria espirituosidade. Não falei nada. Mas deixe-me contar do ódio que senti por Bárbara naquele momento. Eu a odiei tanto. Poderia tê-la matado. Teria sido tão fácil, pensei, dar um chute naquela bengala e fazê-la perder o equilíbrio. E então, o mais leve dos toques a faria cair de costas escada abaixo, seu corpo batendo nos degraus, um por um, até chegar lá embaixo. Até o pescoço quebrar, com um estalo, no chão de mármore. Capítulo 9. Não poderia culpar você se pensasse que, depois de tudo que Bárbara West contou para ela a meu respeito, Lana jamais fosse falar comigo de novo. Amizades já ruíram por muito menos. Por sorte, Lana era uma mulher de personalidade forte. Imagino o modo como deve ter reagido à tentativa de Bárbara de acabar com a minha reputação, aquele esforço cruel para me desacreditar aos olhos dela e destruir nossa amizade. Bárbara, disse Lana, a maior parte do que você disse sobre ele é até mentira. O resto eu já sabia. Ele é meu amigo. E eu o amo. Agora some da minha casa. É assim que gosto de imaginar, pelo menos. A verdade é que, depois disso, houve uma certa frieza entre mim e Lana. E piorou porque nunca conversamos a respeito. Nenhuma vez. Eu só tinha a palavra de Bárbara para crer que essa conversa aconteceu. Dá para acreditar? Lana nunca mencionou nada. Muitas vezes pensei em puxar o assunto, forçá-la a falar dele. Nunca o fiz. Mas odiava o fato de existirem segredos entre nós, assuntos que evitávamos, logo nós, que compartilhávamos tanto. Felizmente, Bárbara West morreu pouco depois. Sem dúvida, o universo suspirou aliviado quando ela faleceu. Eu, com certeza, suspirei. Quase imediatamente, Lana passou a me ligar de novo e nossa amizade continuou. Parecia que Lana havia decidido enterrar as palavras venenosas de Bárbara junto com o corpo da bruxa velha.
Mas era tarde para mim e Lana. Tarde demais para nós. A essa altura, Jason e Lana já haviam embarcado em seu romance furacão, como Daily meio correu para batizá-lo. Casaram-se poucos meses depois. Sentado na igreja, assistindo à cerimônia de casamento, tive a percepção nítida de não ser o único convidado com o coração partido. Kate estava sentada bem ao meu lado, aos prantos e mais do que ligeiramente embriagada. Fiquei impressionado com a volta por cima dela, ao verdadeiro estilo Kate, e com o fato de ela ter ido ao casamento de cabeça erguida, apesar de ter perdido o namorado para a melhor amiga de um jeito constrangedor. Talvez não devesse ter ido. Talvez o que Kate devesse ter feito, pelo bem de sua saúde mental, e o mesmo vale para mim, seria ter saído de cena e se afastado de Lana e Jason. Mas ela não conseguiria fazer isso. Kate amava demais a ambos para abrir mão de qualquer um dos dois. Essa é a verdade. E, depois que Lana se casou com Jason, Kate tentou enterrar seus sentimentos por ele e deixar o passado para trás. Se ela conseguiu ou não, fica em aberto. Posso muito bem confessar. Eu já sabia do caso entre Kate e Jason fazia algum tempo. Descobri tudo sem querer. Era uma tarde de quinta-feira. Estava no Sorro, por acaso, vamos chamar de um compromisso, e cheguei um pouco adiantado. Então pensei em dar um pulo num pub para tomar uma rapidinho. Ao virar na esquina da Grey Street, adivinha só quem eu vi saindo do Coach Horses? Kate deixava o pub de um jeito um tanto furtivo, olhando de um lado para o outro. Eu estava prestes a chamá-la quando Jason apareceu logo atrás com o mesmo olhar hesitante. Fiquei observando do outro lado da rua. Podiam ter me visto, qualquer um dos dois, se tivessem erguido o olhar. Mas não o fizeram. Mantiveram a cabeça baixa e partiram sem se despedir. Saíram apressados, cada um numa direção. Oi, pensei. O que está rolando aqui? Que comportamento estranho. Além de elucidativo. Isso me contou algo que eu não sabia, que Jason e Kate estavam se encontrando sem Lana. Será que Lana sabia disso? Fiquei me perguntando. Fiz uma anotação mental para refletir sobre isso depois e pensar em qual seria o melhor modo de tirar vantagem disso. Eu ainda não tinha desistido de vez, sabe? Ainda amava Lana. Ainda acreditava que, um dia, nos casaríamos. Não havia um pingo de dúvida quanto a isso na minha mente. Era óbvio que agora ela estava casada com Jason, o que complicava um pouco as coisas. Mas meu objetivo, como diria o Sr. Levi, permanecia o mesmo. Quando Lana e Jason se casaram, eu presumi, assim como todo mundo, que não fosse durar. Achei que, após uns meses casada com um boçal como Jason, Lana voltaria a si. Ela iria acordar e se dar conta do erro terrível que havia cometido, e me veria ali, esperando por ela. Comparado com Jason, eu seria tão amável e sofisticado quanto Cary Grant num filme antigo, encostado em um piano, cigarro numa das mãos, martini na outra, espirituoso, discreto, caloroso, adorável e, assim como Cary, eu ficaria com a garota no fim. Mas, muito para meu espanto, o casamento dos dois perdurou. Mês após mês, ano após ano. Era uma tortura para mim. Sem dúvida foi a pura amabilidade de Lana que manteve tudo em ordem. Jason testaria a paciência até de uma santa, e Lana era mais que uma santa. Uma mártir, talvez? Portanto, no que me dizia a respeito, esse encontro surpresa com Kate e Jason no Sorro foi nada menos que uma intervenção divina. Eu precisava tirar o maior proveito disso. Decidi que seria uma boa ideia começar a seguir Kate. O que, claro, faz com que tudo soe mais como um filme de espionagem do que era. Você não precisava ser um George Smiley para espionar Kate Crosby. Ela não era discreta, você não a perdia na multidão, já eu sempre me misturava à paisagem. Naquela época, Kate estava atuando num remake de sucesso de Profundo Mar Azul, de Hattigan, que havia sido transferido para o Teatro Prince Edward no Sorro. Por isso, foi só uma questão de ficar à espreita, da rua até a porta dos bastidores, vendo tudo das sombras, esperando a peça terminar e Kate sair para dar autógrafos para sua multidão de fãs. Então, quando Kate saiu e abriu caminho pela rua, eu a segui. Eu não precisei segui-la até muito longe, só da porta dos bastidores até a porta do pub. Kate virou a esquina e escapuliu pela porta lateral do, sim, você adivinhou, Coach Horses. Espiando pelas janelas estreitas do pub, pude ver Jason esperando por ela numa mesa de canto, com algumas bebidas. Kate cumprimentou-o com um beijo prolongado. Fiquei chocado. Não tanto pela revelação de que eram amantes. Para ser franco, havia uma inevitabilidade sórdida nisso, mas pela completa e inacreditável indiscrição deles. Estavam aos agarros, cada vez mais bêbados e caóticos conforme a noite avançava. Não estavam nada cientes do ambiente ao redor, por isso me senti seguro o suficiente para sair de onde me encontrava, atrás da janela, e me aventurar no interior do pub. Sentei-me na outra ponta do balcão, pedi uma vodka com tônica e fiquei observando tudo dali. Havia uma velha pianista tocando e cantando o refrão de If Love You Are All, de Noel Coward. E Believe the more you love a man, the more you give your trust, the more your buntolose. Acredito que, quanto mais você ama um homem, quanto mais lhe dá confiança, mais você está fadada a perder. O que não poderia ser mais apropriado. Quando enfim saíram do pub, eu o segui. Fiquei observando enquanto os dois se beijavam num beco por um instante. Então, já tendo visto o suficiente, entrei num táxi e fui para casa. Capítulo 10. Dali em diante, passei a manter um registro detalhado no meu caderninho de tudo que eu via, todas as datas, horários, locais de seus encontros clandestinos.
Anotei tudinho. Tive a sensação de que isso poderia ser útil depois. Com frequência, durante a minha vigilância, eu refletia sobre a natureza precisa do caso entre Kate e Jason, o que eles tiravam daquilo, além do óbvio, e por que estavam tão decididos a seguir um caminho que, para mim, parecia destinado ao desastre. Às vezes, eu aplicava o sistema de Valentine Levy ao caso deles, decompondo em termos de motivação, intenção e objetivo. Como sempre, a chave era a motivação. Presumo que a motivação para Jason ter embarcado nesse caso tivesse a ver com tédio, atração sexual ou egoísmo. Talvez isso seja crueldade da minha parte. Se eu estivesse sendo generoso, poderia dizer que Jason achava Kate mais fácil de conversar. Lana era maravilhosa, mas seu hábito de enxergar o melhor em cada um nos deixava determinados a atender às expectativas dela, o que era desafiador. Kate, por outro lado, era muito mais cínica em sua visão da natureza humana e, portanto, muito mais fácil de confiar, embora Jason também não fosse totalmente honesto com ela. Mas, sinceramente, acredito que o verdadeiro motivo para a infidelidade de Jason estava num lugar dos mais obscuros. Ele gostava de pensar que era um homem poderoso. Era competitivo e agressivo. Pelo amor de Deus, ele sequer conseguia perder um jogo de gamão sem perder, junto, às estribeiras. Então, o que acontece quando um homem desse se casa com uma mulher como Lana? Uma mulher infinitamente mais poderosa do que ele em todos os aspectos. Será que ele não vai querer punir essa mulher, oprimi-la, subjugá-la, e chamar isso de amor? O caso com Kate era um ato de vingança da parte de Jason. Um ato de ódio, e não de amor. O motivo pelo qual Kate estava levando o caso adiante era bastante diferente. Me lembra aquilo que Barbara West costumava dizer, que a traição emocional era muito pior que a infidelidade sexual. Fuder outra mulher, tudo bem, ela dizia. Mas levá-la para jantar, pegar na mão, contar seus sonhos e desejos, aí você me fode. E era precisamente isto que Kate queria com Jason. Conversas durante o jantar, mãos dadas e um romance apaixonado. Um caso de amor. Kate queria que Jason largasse Lana para ficar com ela. Ela insistia nisso. Jason sempre a desencorajava. Quem poderia culpá-lo? Ele tinha muito a perder. Certa madrugada, eu segui Kate até um pub em Chinatown. Ela encontrou uma amiga por lá, uma ruiva chamada Polly. As duas se sentaram à janela e ficaram conversando. Fiquei do outro lado da rua, espreitando nas sombras. Não precisei me preocupar que elas pudessem me ver ali. Polly e Kate estavam envolvidas numa conversa agitada. Em certo ponto, Kate ficou aos prantos. Eu não precisava saber ler lábios para entender o que estava sendo dito. Eu conhecia bem Polly. Era diretora de palco de Gordon, e os dois tinham um caso fazia muito tempo. Todo mundo sabia, exceto a esposa de Gordon. Polly era uma pessoa perturbada de diversas maneiras. Mas eu gostava dela. Era extrovertida e direta, por isso eu era capaz de imaginar o caminho pelo qual a conversa com Kate estava enveredando. Kate a fazia de confidente, sem dúvida esperando encontrar ali um ombro no qual chorar. De onde eu observava, não parecia estar dando certo. Termine, disse Polly. Termine agora. O quê? Kate, me escuta. Se ele não largar a esposa agora, ele não vai fazer isso nunca mais. A situação só vai se arrastar e se arrastar. Dê um ultimato. 30 dias para deixá-la, um mês, senão você vai terminar. Promete para mim. Desconfio que essas palavras tenham começado a assombrar Kate, porque 30 dias se passaram, e ela não seguiu o conselho de Polly. Conforme o tempo passava, começava a cair a ficha da realidade do que Kate estava fazendo. Sua consciência passou a torturá-la. Isso não deve ser nenhuma surpresa. A não ser que no meu trabalho de contar esta história eu tenha pisado espetacularmente na bola, deve ter ficado claríssimo que, apesar de seus muitos defeitos, Kate era uma pessoa fundamentalmente boa, com consciência e coração. Essa traição prolongada à sua amiga mais antiga, a crueldade hedionda associada a isso, começou a atormentar Kate. Sua culpa foi crescendo e deixando-a obcecada, até ela ficar com a ideia fixa de botar as cartas na mesa, como ela disse. Queria expor tudo com Lana e Jason. Uma conversa franca e aberta entre os três. Desnecessário dizer que Jason estava determinado a evitar que uma coisa dessas acontecesse. Pessoalmente, acho que a intenção de Kate era ingênua, na melhor das hipóteses. Só Deus sabe o que ela imaginou que aconteceria. Uma confissão, seguida de lágrimas e depois perdão e reconciliação? Será que ela acreditava mesmo que Lana lhes daria sua bênção? Que tudo teria um final feliz? Kate deveria ter sido mais inteligente que isso. A vida não funciona assim. No fim das contas, parece que Kate também era romântica. E é precisamente isso que ela e Lana, tão diferentes uma da outra em todos os outros aspectos, tinham em comum. Ambas acreditavam no amor. O que, como veremos, acabou resultando em desgraça para as duas. Capítulo 11. Considerando quanto Kate e Jason estavam sendo indiscretos, não era possível que eu fosse o único a saber do caso. O mundo teatral de Londres não é grande. Fofoca sobre os dois não devia faltar. Com certeza seria só uma questão de tempo até chegar a Lana? Não necessariamente. Apesar de toda sua fama e das caminhadas nas quais mergulhava em Londres, Lana vivia uma vida tranquila. Seu círculo social era pequeno. Suspeito que apenas uma pessoa naquele círculo soubesse a verdade ou pelo menos a tivesse deduzido. Agatha. E ela nunca diria uma palavra sequer. Não. Cabia a mim dar a má notícia a Lana. Um trabalho ingrato. Mas,
Como fazer isso? Uma coisa era clara. Lana não poderia ouvir essa notícia diretamente de mim. Seria capaz de duvidar da minha motivação. Poderia decidir desconfiar e se recusar a acreditar em mim. Seria catastrófico. Não, eu deveria ficar de fora desse assunto desagradável. Só então poderia aparecer como seu salvador, seu deus ex-machina de armadura brilhante, para resgatá-la e levá-la embora em meus braços. De alguma maneira eu tinha de arquitetar a descoberta do caso por Lana de forma invisível, indetectável, fazendo-a acreditar que havia descoberto tudo sozinha. Mais fácil falar do que fazer. Eu sei. Mas sempre gostei de um desafio. Comecei com a abordagem mais simples, a mais direta. Tentei arquitetar uma coincidência, um encontro acidental, no qual Lana e eu esbarraríamos no casal de culpados inesperadamente, em flagrante delito, como se diz. Seguiu-se um período de comédia alta, ou de comédia besteirol, dependendo do seu gosto, enquanto eu ia tentando manobrar Lana para que fosse ao sorro sob vários pretextos. Mas meus esforços não deram em nada e, na maior tradição farsesca, as coisas chegaram a lugar nenhum muito rápido. O motivo óbvio foi a impossibilidade de levar Lana a farrar a qualquer lugar sem que ela fosse notada. Na única vez que consegui levá-la ao Coach Orsis quando a peça de Kate estava acabando, a chegada de Lana causou um mini tumulto de jovens alcoolizados, que a cercaram e imploraram que ela autografasse suas bolachas de chope. Se Kate e Jason estivessem sequer perto dali, teriam visto esse circo todo muito antes que nós os víssemos. Fui obrigado a adotar métodos mais audaciosos. Comecei a plantar certos comentários em nossas conversas, frases cuidadosamente ensaiadas que eu esperava que Lana registrasse e ficasse pensando nelas depois. Não é engraçado como Jason e Kate têm exatamente o mesmo senso de humor? Estão sempre rindo juntos. Ou então, eu me pergunto por que Kate não tem mais saído com nenhum cara. Já faz um tempo, não é mesmo? E, certa tarde, eu dei uma bronca em Lana por não ter me convidado para almoçar no Clarides. Então, quando ficou óbvio que ela não fazia ideia do que eu estava falando, reagi com uma cara de afobado e fiz pouco caso, dizendo que Gordon viu Kate e Jason comendo lá, e que eu havia presumido que Lana estivesse com os dois, mas que Gordon devia ter se enganado. Lana ficou só me encarando com aqueles seus lindos olhos azuis, inabalável, livre de qualquer desconfiança, e sorriu. É impossível ter sido Jason, disse ela. Ele odeia o Clarides. Em uma peça de teatro, todas as minhas pequenas dicas teriam colado em Lana, criando uma pátina subliminar geral de suspeita, impossível de ser ignorada. Mas o que funciona no palco, pelo visto, não funciona na vida real. Mesmo assim, eu perseverei. No mínimo, sou um homem persistente, ainda que disparatado às vezes. Por exemplo, comprei um frasco do perfume favorito de Kate, uma fragrância distintivamente floral, com notas de jasmim e rosas. Se isso não a fizesse pensar em Kate, nada faria. Eu deixava o frasco no meu bolso e, sempre que ia à casa dela, fingia ir até o banheiro e corria de volta pelo corredor até o cesto de roupa suja deles para borrifar uma vasta quantidade do perfume nas camisas de Jason. É questionável quanto Lana tinha de contato direto com a roupa suja de Jason. Mas, mesmo que a Gati sentisse o cheiro e fizesse a conexão, já ajudaria, eu pensava. Roubei alguns longos fios de cabelo do casaco de Kate quando estávamos os dois na casa de Lana para jantar. Depois deixei-os cuidadosamente no paletó de Jason. Flertei com a ideia de esconder camisinhas no necessaire de Jason, mas decidi que não era uma boa ideia, parecia óbvia demais. Era difícil acertar o equilíbrio. Se a dica fosse sutil demais, passava despercebida. Se fosse exagerada, entregava o jogo. O brinco acabou sendo perfeito. E foi tão fácil arquitetar tudo. Eu não fazia ideia de que funcionaria tão bem nem de que provocaria a reação que provocou. Tudo que fiz foi sugerir que Lana e eu fizéssemos uma visitinha surpresa à casa de Kate, e roubei um brinco do quarto dela, o qual, então, prendi na lapela do terno de Jason ao voltarmos à casa de Lana. O resto ela mesma fez, com uma ajudinha de Agati e de Sid, o sujeito da lavanderia. O fato de Lana ter reagido ao brinco com toda aquela violência sugere que ela já devia suspeitar do caso. Você não acha? Só não queria ter que admitir isso. Bem, agora ela não tinha mais escolha. Capítulo 12. O que nos leva de novo, diretamente, àquela noite no meu apartamento. A noite em que Lana foi me ver, transtornada, após encontrar o brinco. Lana se sentou de frente para mim em uma poltrona, com os olhos vermelhos, lágrimas no rosto, embriagada de vodka. Ela me contou de suas suspeitas de que Jason e Kate estivessem tendo um caso. E eu endossei os temores dela dizendo que desconfiava também. Eu me senti triunfante. Meu plano tinha dado certo. Foi difícil esconder minha empolgação. Deu trabalho não sorrir. Mas minha felicidade não durou muito. Quando sugere, cheio de dedos, que Lana largasse Jason, ela pareceu confusa. Largar? Quem falou em largar o Jason? E aí foi minha vez de parecer confuso. Não vejo que outra opção você tem. Não é tão simples assim, Elliot. Por que não? Lana olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas desconcertadas, como se a resposta fosse óbvia. Eu o amo, disse ela. Eu não conseguia acreditar. Encarando seu rosto, percebi, com horror crescente, que todo meu empenho tinha sido em vão. Lana não iria largá-lo. Eu o amo. Senti um enjoo no estômago, como se fosse vomitar. Foi tudo perda de tempo. As palavras de Lana destruíram todas as minhas esperanças. Ela não iria deixá-lo. Eu o amo. Cerrei o punho. Nunca senti tanta raiva na vida. Queria bater nela.
Queria esmurrá-la. Deu vontade de gritar. Mas não fiz nada disso. Fiquei ali sentado, fazendo uma cara compreensiva enquanto continuávamos a conversa. O único sinal externo da minha aflição era o punho cerrado ao lado do corpo. O tempo todo em que ficamos conversando, minha cabeça estava a mil. Foi então que compreendi meu erro. Diferentemente do marido dela, Lana seguia à risca as palavras ditas na hora do casamento. Até que a morte nos separe. Lana até poderia cortar Kate de sua vida, mas não estava disposta a abrir mão de Jason. Iria perdoá-lo. Seria preciso mais do que a revelação de um caso para pôr fim a esse casamento. Se eu quisesse me livrar de Jason, teria que ir muito além disso. Eu precisava acabar com ele. Por fim, Lana bebeu até cair e apagou no meu sofá. Fui à cozinha para preparar uma xícara de chá e refletir. Enquanto esperava a água ferver, tive devaneios em que eu chegava por trás de Jason, com uma de suas próprias armas apontada para ele, e estourava seus miolos. Senti uma onda súbita de entusiasmo imaginando isso, um sentimento esquisito e perverso de orgulho, a sensação que dá quando você enfrenta um valentão, exatamente o que Jason era. Infelizmente, foi apenas uma fantasia. Eu jamais levaria isso a cabo. Sabia que nunca conseguiria me safar de uma coisa dessas. Precisava ser mais inteligente que isso. Mas como? Nossa motivação é acabar com a dor, disse o Sr. Valentine Levy. Ele tinha razão. Eu precisava agir, do contrário, jamais me livraria daquela dor. E como doía, acredite, eu estava à beira do desespero, parado em pé na cozinha às 3 da madrugada. Eu me sentia frustrado, derrotado. Mas não, ainda não totalmente derrotado, pois pensar no Sr. Levy havia despertado uma associação em minha mente, o embrião de uma ideia. Se isto aqui fosse uma peça de teatro, pensei de repente, o que eu faria? Sim, e se eu abordasse o meu dilema nesses termos, como se estivesse encenando uma obra teatral, um drama? Se fosse uma peça sendo escrita por mim, e esses fossem meus personagens, eu usaria o conhecimento que tenho deles para prever suas ações e provocar reações. Moldar seus destinos, sem que eles soubessem. Será que eu não poderia, do mesmo modo, na vida real, armar uma série de eventos que culminariam, sem que eu precisasse levantar um dedo sequer, na morte de Jason? Por que não? Sim, era arriscado e poderia muito bem falhar, mas é esse elemento de perigo segredo do teatro ao vivo, não é? Minha única hesitação a respeito disso tudo era Lana. Não queria mentir para ela. Mas decidi, e podem me julgar com rigor se quiserem, que era para o bem dela. Afinal, o que eu estava fazendo? Nada além de libertar a mulher que eu amava das garras de um criminoso infiel e desonesto, substituindo por um homem honesto e decente. Ela estaria muito melhor sem ele. Ela estaria comigo. Sentei-me à minha mesa. Acendi a luminária verde. Peguei meu caderninho da gaveta de cima. Abri numa página em branco. Escolhi um lápis, fiz a ponta dele, e comecei a tramar tudo. Enquanto ia escrevendo, pude sentir a presença de Heráclito acima de mim, espiando por cima do meu ombro e acenando com a cabeça, indicando sua aprovação. Pois mesmo que meu plano tenha dado tão errado, mesmo que tenha terminado em tamanho desastre, ali, na concepção da trama, ele era belíssimo. Esta é a minha história, em poucas palavras. O conto de um fracasso belíssimo e bem intencionado, que acabou em morte. O que é uma boa metáfora para a vida, não é? Bem, para minha vida, em todo caso. Pronto. Estou ciente de que essa foi uma longa digressão. No entanto, ela é parte integral da minha narrativa. Mas isso não cabe a mim julgar, certo? O que vale é o que você pensa. E você não é de falar muito, não é mesmo? Fica só aí no seu banco, escutando e julgando em silêncio. Estou consciente do seu julgamento. Não quero entediar você nem fazer com que perca o interesse. Não depois de você já ter me doado tanto do seu tempo. O que me lembra algo que Tennessee Williams costumava dizer. Seu conselho para ajudar dramaturgos iniciantes a escrever: não seja entediante, baby, ele dizia. Faça o que for preciso para manter as coisas em movimento. Exploda uma bomba no palco, se precisar. Mas não seja entediante. Beleza, baby, lá vai a bomba, então. Capítulo 13. Vamos voltar à ilha, e à noite do assassinato. Logo após a meia-noite, houve 3 disparos nas ruínas. Alguns minutos depois, todos chegamos à clareira. Seguiu-se uma cena caótica, enquanto eu tentava verificar os batimentos de Lana e desvencilhá-la dos braços de Léo. Jason entregou o celular para Gati, para que ela chamasse uma ambulância e a polícia. Jason voltou até a casa para buscar uma arma. Foi seguido por Kate, e depois Léo. A Gati e eu ficamos a sós. Até aí você já sabe. O que você não sabe é o que aconteceu depois. A Gati estava em choque. Havia ficado completamente pálida, como se fosse desmaiar. Lembrando que estava com o celular na mão, ela o levou até o rosto, para ligar para a polícia. Não, eu a impedi. Ainda não. O quê? A Gati olhou para mim, inexpressiva. Espera. A Gati pareceu confusa, e então olhou para o corpo de Lana. Por uma fração de segundo, será que a Gati pensou em sua avó e desejou que ela estivesse ali? E a velha bruxa fecharia os olhos, balançando-se e murmurando um encantamento, um feitiço que ressuscitaria Lana, a traria de volta à vida, resgatando-a do mundo dos mortos. Lana, por favor, a Gati rezava em voz baixa, por favor, esteja viva, por favor, viva, viva. E então,
Como se fosse um sonho ou um pesadelo, ou uma alucinação lisérgica, a realidade passou a se distorcer ao comando de Agati, e o corpo de Lana começou a se mexer. Capítulo 14. Um dos membros de Lana tremeu, de leve, involuntariamente. Os olhos azuis se abriram, e seu corpo começou a se sentar, ereto. Agati estava prestes a gritar. Eu a segurei. Calma, sussurrei. Calma. Está tudo bem. Tudo bem. Agati se contorceu e se desvencilhou de mim. Parecia que ia perder o equilíbrio, mas conseguiu continuar em pé, vacilante, ofegante. Agati, falei. Ouça. Está tudo bem. É um jogo. Só isso. Uma peça. Estamos atuando. Entende? Agati, lenta e temerosamente, desviou o olhar de mim. Olhava por cima do meu ombro, para o corpo de Lana. A mulher morta agora estava em pé, com os braços estendidos em posição de abraço. Agati, disse a voz que ela pensava que jamais ouviria de novo. Querida, venha aqui. Lana não estava morta. A julgar pelo brilho em seus olhos, nunca se sentirá tão viva quanto naquele momento. Agati foi tomada pela emoção. Queria desabar nos braços de Lana, chorar até soluçar de alegria e alívio, abraçá-la com força. Mas não foi o que fez. Em vez disso, ela se viu fitando Lana com uma raiva cada vez maior. Um jogo. Agati, ouça. Que tipo de jogo? Eu posso explicar, disse Lana. Ainda não, falei. Não há tempo. Explicaremos depois. Neste momento, precisamos que você entre no jogo. Agati estava com os olhos marejados. Fez que não com a cabeça, incapaz de conter as lágrimas. Deu meia volta e saiu andando até desaparecer entre as árvores. Espera. Lana chamou por ela. Agati, deixa comigo, falei. Deixa que eu lido com isso. Vou falar com ela. Lana pareceu ter dúvidas. Dava para ver que estava vacilante. Tentei de novo, agora com mais ênfase. Lana, por favor, não faça isso. Vai estragar tudo. Lana. Lana me ignorou e saiu correndo atrás de Agati em meio ao olival. Eu a observei indo embora, abismado. Não sei se digo essas coisas agora com benefício da visão retrospectiva ou se tive algum indício disso na hora, mas foi nesse exato momento que meu plano começou a dar errado. E aí foi tudo para o inferno.